Fala galera do canal, tudo certo com vocês? Hoje eu vou comentar sobre a Itaúsa. Eu sei que vocês adoram o ativo, né? Que essa semana foi uma semana bem forte, com um movimento pessimista, vamos dizer assim, em uma tendência bem verdade de alta. E eu quero trazer alguns insights para vocês. Antes, falar sobre o vídeo anterior, que eu tinha os pontos de 12,62 e 12,39, né? Como região a partir do topo, como sendo região de fim de fluxo. Que fluxo é esse? Bom, é justamente este fluxo, certo? E um ponto do mestre dos dividendos em 12,62. Tá? Então não deu outra. Em uma única semana, isso que assusta, né? Foi lá e bateu e já tem uma certa pressão compradora. Tá certo? O que acontece nesse momento? Como fechou a semana abaixo de 12,62, essa faixa de 12,62 é muito simbólica para mim, é importante, então ela ganha aqui a tonagem amarela. Por quê? No diário ou no intraday, preço, cotação, batendo de baixo para cima em relação a ela, tende a sentir uma resistência. Já. Fato. Tá certo? Porém, eu gostaria de trazer para vocês estudos de volume, né? Então, aqui é o gráfico semanal. Quando eu clico no volume, né, nós temos aqui um mega volume nessa região. Espero que vocês do celular estejam vendo. Certo? Nessa região aqui nós temos um volumão. Que depois, não tão um volumão, mas muito próximo, né, da mesma região. E o preço demorou, mas rompeu acima. Então, por enquanto, esta faixa de preço é suporte. Por quê? Porque quando o preço veio de baixo para cima, foi resistência. Quando o preço veio de baixo para cima, foi resistência. De cima para baixo, foi suporte. E nesse movimento que ele rompeu, de baixo para cima, resistência. Mesma coisa aqui, eu acho que vocês entenderam. Quando rompe, a ideia é que essa região seja novamente. Eu sei que pode ser repetitivo, mas novamente suporte. Então essa é a primeira ideia para trazer para vocês. E eu acho que é bem visível o fluxo comprador, né? Justamente no semanal aqui, pum, certo? E é ele que a gente tem que caçar novamente, na minha opinião. Então completou ali, completou aqui com certa demora. Se voltar a partir da mínima da semana passada, 13,81. Vai entrar em lateralização a partir do momento que chegar aqui na região dos 11,90, 12 reais, vai ficar complicado. Tá? Então essa é a análise do semanal, que é um gráfico longo, né, mas muitas pessoas aqui utilizam e eu gosto bastante, certo? Depois dessa região falada no vídeo anterior, eu tenho esta região aqui, que é entre 11,88 até 11,46, certo? Deixa eu tirar o volume. Vamos lá no diário, para eu trazer mais volatilidade para vocês, certo? E trazer uma atenção, né? Este movimento, só de bater os olhos, análise técnica simples para vocês, galera, quem gosta, né? Esse movimento aqui, então, suporte, rompimento, tá? Toda a historinha que aconteceu aqui agora vira final de fluxo em uma tendência do intraday de venda, tá certo? Então eu vou estar de olho, por exemplo, em 12,82, 12,76, 12,82. Tá, como sendo problemáticas as regiões. Tá, então, muito cuidado aqui, certo? O movimento bonito, ela chegar nessas faixas aqui, ou até fechar o gap aqui em 13 reais, e de cima para baixo, tocar novamente a região do vídeo anterior, certo? Dos 12,62, principalmente 12,62, de cima para baixo, deve ser suporte, certo? Considerado suporte. Tá certo, galera? Então, entrou muito dinheiro aqui em um passado recente, como a gente viu no volume do semanal, certo? A assimetria já foi conquistada, sem problema nenhum. Eu acho que a partir desse fundo deve-se ter uma compra até no máximo esse fluxo, tá certo?
para que depois a gente resolva ou plotar, né, esse fluxo aqui do semanal a partir de um topo mais baixo, para ver até onde vai uma segunda venda, tá certo? Ou, mas isso com certeza eu vou atualizando para vocês, tá certo? E se abrirmos com um gap de baixa, a gente tem que ir caçando esse cara, porque agora faz parte de uma tendência leve e do intraday de queda, tá certo? Então quem gosta do ativo compra mais barato, certo? Quem está short no Itaú, nos bancos, tem pessoas que estão, né? Muito bem, é um primeiro sinal no diário de movimento de cansaço. Então cansou aqui a subida, uma deriva que chama isso, rompe, e a gente tem toda uma historinha para contar. A história do semanal continua rompendo topo. A história do diário já para por aqui e gera oportunidades de quem curte operar short, tá certo? É isso, galera. Então essa é a atualização. Eu trago para vocês semanalmente a atualização da Itaúsa. No gráfico mensal continuamos com o alvo lá em 15,41, pois no mensal o fundo é este aqui, certo? Então tá tranquilo, beleza? Enquanto o gás passa aqui do lado, um grande abraço para vocês, ótimo domingo, tchau, tchau.